Oh, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. É bom estarmos na casa do Senhor. Como é bom estarmos na casa do Senhor. O salmista dizia: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outra parte. É melhor estar às portas da tua casa, assim como vocês estão, ó. Ele disse, do que habitar nas tendas da impiedade. Se você entende o privilégio que é poder ter vida e saúde para estar na casa de Deus adorando o seu nome, você vai levantar uma das suas mãos aos céus e vai dizer assim: ainda bem que eu vim, Jesus. Isso, diga graças a Deus. Não havia lugar melhor para estarmos do que este lugar onde estamos aqui agora. Diga assim comigo: lugar certo, hora certa, coisa certa. Isso aí, você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E não é sempre que a gente consegue ser tão assertivo assim. Às vezes a motivação é boa, às vezes aquilo que nós vamos fazer é bom, mas circunstâncias nos impedem de fazer o que é bom, o que é certo e o que queremos. Mas hoje conseguimos estar aqui no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. O que isso significa, Camila? Significa que quando isso acontece, nós estamos alinhados no tempo de Deus. E daí, Camila? E daí que quando você está alinhado no tempo de Deus, fazendo o que é certo, no lugar certo, na hora certa, até o que era para dar errado, aleluia, oh glória! Por isso não importa se de pé ou assentado, glorifique ao Senhor pela oportunidade de estar aonde você deveria estar. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor César, a honra é toda minha. Poder servir a igreja de Deus é uma honra. Poder estar aqui hoje é uma alegria, viu? Deus abençoe o senhor, Deus abençoe a pastora Vivi. É bom demais estarmos juntos aqui nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia, no livro do Gênesis. Vamos ficar de pé em respeito aos irmãos que estão de pé. Livro do Gênesis, capítulo de número 2. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Depois da leitura, você vai botar a Bíblia no seu assento e vai levantar uma das suas mãos aos céus e vai suplicar em oração, pedindo ao Senhor que Ele fale com você. Ah, Camila, mas eu já fiz isso hoje. Pedi, dá-se-vos-á. Se não fosse bom suplicar, Ele diria só, pedi. Mas Ele diz, pedi, irmão, nada como uma súplica. Você sabia que existem orações nossas que não são respondidas, não porque não oramos, mas porque suplicamos muito pouco em relação àquilo que queremos. Então depois da leitura você vai levantar a sua mão e você vai pedir ao Senhor: Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Você vai se humilhar diante do Senhor. Ah, Camila, você acha que eu preciso? Rapaz, se você acha uma vergonha se humilhar diante de Deus, já está tudo errado. Mas a gente vai fazer o apelo ainda hoje. E aí, se você quiser, você pode voltar aos caminhos do Senhor. Gênesis capítulo 2. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Eu te ajudo. É o primeiro livro da Bíblia. Diz assim a partir do versículo 18. Oh, aleluia. Aleluia. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe corresponda. E havendo o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como ele lhe chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo.
Mas para o homem não se achava uma adjutora que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. E tomou então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. Então, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. E disse o homem: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se a mulher, porquanto do homem foi tomada. Diga amém por essa palavra. Amém. Coloque a Bíblia aí sobre o seu assento. Se você não tem assento, coloque ela debaixo de um dos seus braços. Se você não tiver braço, peça para alguém segurar para você. Mas dê um jeito aí. Libere uma das suas mãos. Só uma das suas mãos. E levante ela em direção aos céus, em sinal de rendição. Incline sua cabeça. E peça ao Senhor: Senhor, fala comigo essa noite. Eu preciso ouvir a tua voz. Porque quando o Senhor fala, todas as vozes que disputam com a tua voz, elas se calam. Porque a tua voz é poderosa, a tua voz é acima de todas as outras. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro com a tua igreja nessa noite. E antes de qualquer coisa, recebe a nossa gratidão pelo privilégio. Reconhecemos que temos uma oportunidade nessa noite de estarmos aqui, Senhor, na tua casa, na casa de oração, para buscarmos a tua presença, para louvarmos o teu nome, para reconhecer que não há outro Deus na nossa vida senão o Senhor. Verdadeiramente, como diz a tua palavra, ainda antes que houvesse dia, o teu operar, nem nada que é humano, nem nada que é espiritual. Não há palavra contrária que seja mais forte do que a tua palavra. Não há voz que seja mais poderosa do que a tua voz. Por isso, em nome de Jesus, nesta noite, rogamos a tua misericórdia, suplicamos a tua bondade e te pedimos: fala conosco, levanta a tua voz. Levanta a tua voz, Senhor, para que o mar da nossa vida, para que o vento contrário que está soprando contra a nossa embarcação se aquiete, e assim os nossos medos sejam dissipados. Os nossos medos, quanto medo, Senhor, os nossos medos sejam repreendidos. E que ainda esta noite possamos testemunhar daquilo que os discípulos testemunharam, quando eles disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, nós oramos em nome de Jesus, Senhor, te pedindo que nesta noite toda depressão, toda síndrome do pânico, toda síndrome do pensamento acelerado, eu entrego agora a mente desse homem, a mente dessa jovem, a mente dessa mulher que entrou aqui carregada de culpa. A culpa tem esmagado a consciência, e por isso tem havido dificuldade de ouvir a tua voz. Mas nesta noite, antes de pregarmos a palavra, ouve o nosso clamor, responde a nossa súplica e perdoa os nossos pecados. Que tu encontre em nós lugar para agir com misericórdia. Misericórdia. Quem está comigo em oração, peça misericórdia. Comece a pedir ao Senhor misericórdia. Diga a Ele: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Tudo aquilo que me impede de ouvir a tua voz, tudo aquilo que me atrapalha de entender a revelação da tua palavra, caia por terra agora. Agora mesmo. Caia por terra agora. Em nome de Jesus. Fala, Espírito Santo. Fale e não te cales.
Fala, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo. Espírito Santo, fala conosco. Renova-nos, porque tu sabes que os dias são maus e só temos sentido paz na tua presença, e só conseguimos tomar decisões debaixo da tua palavra. Por isso, tem misericórdia. Ouve o nosso clamor nesta noite, Senhor. Faltam 3 meses ainda. Virá outubro, novembro e dezembro, Senhor. E o ano de 2024 se findará. Mas nós queremos que tu saiba, Senhor, que nós não estamos esperando o 31 de dezembro para viver uma virada. Porque a nossa confiança não está numa data, a nossa confiança está no teu nome. Por favor, fala conosco. Porque quando tu fala, a gente se anima. Quando tu fala, voltamos a acreditar. Quando tu falas, a nossa esperança é renovada. Quando o Senhor fala, as nossas células parecem que param de morrer. Quando o Senhor fala, um rio flui do nosso interior. Jesus Cristo, fala conosco nesta noite. Levanta os teus profetas, levanta os teus ministros, renova os pastores, desemboca os vasos da olaria, derrama uma unção que despedaça todo julgo e glorifica, 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 glorifica o teu nome. Espírito Santo de Deus, ouve a nossa oração nessa noite. Porque não viemos ouvir a voz de homem, nem de mulher nenhuma. Não há nada, Senhor, humanamente falando, que possa mudar a vida de alguém. Tudo vem de Ti. Tudo vem de Ti. Nossas mãos estão estendidas porque em Ti nós esperamos. Como pedintes, nós estendemos as nossas mãos porque em Ti nós esperamos. Nós não temos vergonha de nos humilharmos diante do Senhor, porque se socorro não vier da parte do Senhor, não esperamos de nenhum outro lugar. Não confiamos em carros, em cavalos, em conta bancária. Não confiamos em governos ou desgovernos. Nossa confiança está em Ti. Se o Senhor falar, sabemos o que fazer. Se o Senhor não falar, ficamos atribulados. Porque a nossa confiança está em Ti. Deus vivo, tem misericórdia de nós. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Fala conosco, fala conosco, Emanuel, Deus conosco. Fala conosco, fala conosco, fala conosco, fala comigo, fala com o vizinho, fala com esse irmão, com essa irmã, fala com as crianças, com os jovens, fala conosco, fala com quem está pela internet, Senhor. Em casa, no trabalho, no carro. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Quem concorda, diga: oh, aleluia. Fala conosco, Senhor. Você que pode, se assente glorificando a Deus nessa noite. Vou dar mais uma chance. Você que pode, se assente glorificando a Deus nessa noite. Aleluia. Quem está entendendo como é bom estar aqui, diga: ainda bem que eu vim. É isso. E foi o Senhor quem te trouxe, viu? Foi o Senhor quem te trouxe. Não foi aquela pessoa que insistiu, não. Não foi o tédio, não. Foi o Senhor.
Porque o nosso corpo voluntariamente não faz para Deus nada que agrade a Ele. Nosso corpo é terrível, só milita em prol dele mesmo. Seu corpo diz para você: poxa, você já foi para a igreja ontem, hoje é segunda, vai descansar. Na hora que você está preparando para se arrumar, o seu corpo diz para você: não precisa disso, aí já está virando religioso demais, descansa. O corpo, a carne é terrível, mas o espírito estava pronto e ele disse: você vai. E para garantir que você vai, eu vou te levar, eu vou com você. Só Deus faz isso. Enquanto eu estava lendo o texto sagrado, talvez alguém acompanhando o texto comigo tenha pensado que eu me confundi. Pensou: poxa, Camila, nada a ver. Você fez a leitura aí do texto áureo do jantar de casais da igreja, né? Fez aí a leitura do texto principal que vai nos convites de casamento. E infelizmente a gente tem essa mania de rotular alguns textos da palavra de Deus. E não tem problema, né, em você utilizar alguns versículos como estandartes, né, como bandeiras principais em cima de um tema. Mas infelizmente, às vezes, essa conduta acaba por limitar um pouco a extensão do texto sagrado. Você começa a acreditar que aquilo só serve para X coisa. E isso é um equívoco muito grande. O livro do Gênesis, todo ele, não só esses versículos que eu acabei de fazer menção, eles não estão presos a falarem apenas sobre a criação do homem e da mulher, ou a maneira como o Senhor os uniu. Pelo contrário, o livro do Gênesis como um todo é um dos livros que eu particularmente mais sou apaixonada no Antigo Testamento. Ontem ainda uma pessoa me fez essa pergunta e disse: Camila, qual é o livro do Antigo Testamento que você mais gosta? E eu falei: olha, é uma pergunta difícil, né? Porque a gente tem tanto zelo com a palavra que a gente fica com medo de apontar uma preferência em algum. Mas eu fui honesta e eu falei: eu sou arriada com o livro do Gênesis, principalmente os primeiros capítulos, que é onde Deus mais revela o seu poder. Mas muito mais do que isso, Deus no livro do Gênesis não só revela o seu poder de criação ou o seu poder criador, mas ele revela os princípios pelos quais ele opera. Sem tentar me esforçar para falar bonito, falando bem rasgado, o que eu vejo é que no livro do Gênesis, Deus mostra o que faz ele se mover, pelo que ele se move, pelo que ele opera. O que faz Deus manifestar poder? O que motiva Deus a se mexer, a realizar, a operar? O livro do Gênesis revela isso para a gente, principalmente nos primeiros capítulos. Ele é um livro que não está comprometido só com a narrativa de como céus e terra foram criados por Deus, mas a motivação pela qual ele os criou. E isso é mais importante do que a manifestação do próprio poder de Deus. Imagine que você não só conhece o que uma pessoa é capaz de fazer, mas você sabe motivá-la, ou você passa a conhecer o que motiva ela a fazer o que ela faz. Isso é muito melhor. As pessoas, por exemplo, que conhecem o seu marido, você que é casada, elas podem ver o patrimônio que ele construiu, mas jamais vão conhecer a motivação que fez ele construir o que ele conquistou. A esposa não, a esposa sabe o que moveu, se o dinheiro é lícito, se não é lícito, se a motivação é íntegra, se não é. E partindo do conhecimento que ela tem, ela também ganha poder de influência sobre ele para motivá-lo, ou seja, para que ele realize em prol dela. Calma que essa conversa não é sobre manipulação, é sobre conhecimento. A partir do momento que você sabe o que uma pessoa gosta e o que ela não gosta, você ganha poder de influência sobre as ações daquela pessoa. Sim ou não, gente? E a gente usa isso o tempo todo. Não faz essa cara de falso puritano para mim, não. É o tempo todo. Você sabe o que agrada e o que não agrada. E procura viver a sua vida de tal maneira, de preferência, a não desagradar. Ou a conduzir as coisas da melhor maneira possível para você viver dentro de um ambiente de harmonia, de tranquilidade, de equilíbrio. Então o nosso Deus compartilha conosco no livro do Gênesis os meios pelos quais ele opera.
E a primeira coisa que me dá vontade de glorificar o nome dele sem cessar nessa noite é que os meios que fazem ele se mover para ele operar, ele não só ensina para a gente através da criação, como ele também só se move pelos próprios princípios que ele ensina. Camila, eu não entendi, você vai entender agora. Nosso Deus é o Deus mais coerente que alguém pode explicar. Não há ninguém possuidor de tanta soberania. Irmão, soberania é a capacidade que você tem de fazer o que você quer, sem pedir conselhos, sem consultar e sem depender de nada e de coisa nenhuma. Então Deus é soberano, sim ou não? Sim ou não? Ele poderia fazer absolutamente tudo que já fez, tudo que faz, sem expressar motivação nenhuma pela qual ele está operando, porque essa é uma das características de quem possui soberania. Tanto é que muita gente ama esse Deus até que ele decide ser soberano. Somos tão abastecidos com a bondade de Deus, que quando Deus decide ser soberano no relacionamento que ele tem com o crente, seja de 20, 10, 30 anos, não importa quantos anos de crente esse crente tenha na vida com Deus, ele fica chocado com Deus. Ué, mas levou meu marido por quê? Ué, mas meu filho ficou com essa enfermidade por quê? Ué, você quer uma resposta. Até o crente mais crente do mundo, ele quer uma resposta. Porque não se há relato de um Deus que crie tantos contextos, circunstâncias, profecias e explicações no auge da sua soberania como o nosso Deus. Não há. A ideia, abre aspas dentro do que eu vou dizer, de poder ser um Deus, fecha aspas, dentro do que eu estou falando, dentre todas as características que distinguem um Deus de um homem, é a capacidade de manifestar soberania. Tanto é que um dos momentos que a gente mais glorifica na igreja é quando alguém vai dizer sobre uma dessas características de Deus, que é o que faz você entender que o seu Deus é forte, a soberania. É só o pregador pegar o microfone e ele começar, porque ele faz como ele quer, do jeito que ele é, do jeito que ele quiser. Ele não pede conselho, ele não manda, ele isso, ele aquilo, e daqui a pouco a gente tá chato. A gente ama esse Deus grandão, soberano, que não pede conselho. Como é que uma citação do profeta Isaías não traz um glória na boca de um crente? Não tem como. A palavra de Deus diz que ele mede a terra com apenas o antebraço, e o céu que nós olhamos de baixo para cima, ele olha de cima para baixo, porque seu trono está acima das mais altas nuvens. Olha aí, quem pois entenderá o trovão do seu poder? Para ele a luz e as trevas são a mesma coisa, porque nada se esconde do seu olhar. Ele ajunta todas as águas e elas são como uma gotícula pequena na sua mão. A terra que você chama e que está acomodada no universo, que você compreende como infinito, está na medida do antebraço de Deus. Ele rege, ele tem o controle, e este globo é o estrado dos seus pés para descansar. Quem entenderá o trovão do seu poder? Ele não pede conselho, o seu trono é sempre eterno. Os mundos, reinos, governos, campanhas eleitorais balançam de um lado para o outro. A morte de pessoas determinam o dólar, a Ibovespa. O mundo depende da ação de homens. Mas Isaías vai dizer, no ano em que morreu o rei Uzias, troca de governo na terra. Eu, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a sua glória enchia o templo. Os umbrais das portas balançavam com a voz do que clamava, e eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Veja isso. Veja a sua reação agora enquanto eu ministro a soberania de Deus. Você se alegra porque você reconhece que nenhum outro Deus é mais forte do que o seu. Você reconhece que nenhum outro é maior do que o seu. Você reconhece que nenhum outro é mais poderoso do que o seu. E isso te alegra, sim ou não? Isso te anima, sim ou não? É uma das coisas que faz a gente ficar vaidoso de uma glória que não é nossa. Mas não é tocando na glória de Deus. É a alegria de poder dizer: eu reconheço essa glória, meu Deus. Quando ele chega na igreja, ninguém precisa avisar. Você sente um negócio, você diz: ele!
Tem alguém que já está sentindo a presença dele aqui. Isso é maravilhoso. E a gente diz que ama esse Deus, até que ele decide ser só Deus. E de repente alguém da sua família parte. E o primeiro relacionamento que é machucado é o seu e do Deus que você acabou de glorificar aqui agora. Eu não estou fazendo uma pegadinha com você, eu só preciso te falar a verdade. Todos dizem que amam esse Deus até que ele decide ser soberano. Não há crente. Não há crente. Camila, você não pode afirmar isso. Eu posso quando leio o livro de Jó. O Senhor dá testemunho de Jó, e o testemunho que Deus dá de Jó é que antes dele um homem como ele não houve, e depois dele não haveria o outro. Tanto é que algumas pessoas divergem em questões teológicas até hoje para saber se a vida de Jó, para alguns, era uma realidade ou apenas uma tipologia, uma parábola, uma história contada para poder edificar a fé de alguém. Eu, obviamente, acredito que é uma história com H, contada para que edificasse a nossa fé com um testemunho real. Isso é muito característico de Deus. E nem Jó, no auge de sua devoção, deixou de ficar, de certa maneira, ofendido pela maneira como a mão soberana do Todo-Poderoso se moveu na casa dele. Agora, Jó tem uma característica impressionante, e ele mostra que mesmo ofendido não invalidou a soberania de Deus, mas a louvou. Para mim, Jó é o maior adorador do Antigo Testamento. Para mim. Porque eu não conheço ninguém que tenha manifestado tamanho ato de adoração à soberania de Deus no auge da sua dor. Mas até ele vai fazer aproximadamente 70 perguntas para Deus ao longo de seu livro. Porque ele está extremamente confuso com o que está acontecendo. Ele está adorando e está diante de um Deus que não lhe deu explicações. Diante de um nível de desgraça que não lhe foi antecipada, como Deus costuma fazer. Não houve profecia para Jó, nenhuma revelação, e ele tinha contato devocional diário com Deus. Então você espera que com quem você fala todo dia, ele lhe antecipe informações, respostas. E isso não aconteceu com Jó. E ainda assim, Jó manteve o seu ato devocional, indignando até a sua própria mulher. Não é possível, quando ela vê ele no ato devocional, que é quando ele está com aqueles cacos de telha no meio da dor, em devoção ao Senhor, a mulher fica indignada. Ela diz: tu ainda temes esse Deus? Como quem diz assim, você ainda o serve? Aí ela diz: escapa, é o que ela está querendo dizer, né? Amaldiçoa ele, como quem diz assim, dá teu último golpe. Amaldiçoa teu Deus e morre. E aí ele já está ali em oração, ele continua e praticamente está pedindo perdão pela fala da mulher. E ele diz: tu falas como uma louca. Parece que ele fala com ela, mas em ato devocional o que você fala com os outros, Deus ouve. Então no fundo o que Jó está dizendo é: Senhor, perdoa, tu sabe, ela está fora da consciência. Eu aceitaria de Deus o bem e não aceitaria o mal? E aí você vai ver Satanás se manifestando somente até o capítulo 1 do livro de Jó. E depois você não vê mais Satanás se manifestando em nenhum outro momento da história do livro e da vida de Jó. E é interessante porque Deus não expulsou o diabo em momento nenhum. Foi a conduta de Jó que fez Satanás ficar sem graça. Pode olhar o texto em casa que você vai ver. Jó não repreendeu Satanás. Jó foi a um nível que eu espero em Deus que em algum momento da nossa vida a gente alcance no mundo espiritual. Olha o que vai acontecer. O que aconteceu com Jó? Tudo que ele tinha, ele perdeu. E aí nesse ato devocional que eu acabei de mencionar agora, ele está ali em adoração, falando com o Senhor. A mulher chega, tem esse episódio. E aí é nessa hora que a célebre frase de Jó é falada: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. Pronto. Então, até este momento, o texto vai dizer que Deus havia colocado um cerco ao redor de Jó, porque Satanás queria destruir sua vida material, física. Porque visto que tudo que ele fez não foi o suficiente para Jó se tornar um infiel para com Deus,
Satanás volta ante a Deus e ele diz: pele por pele, vida pela vida, e tudo que o homem tem pela sua vida ele dará. Me deixa tocar nele, me deixa acabar com ele. E aí Deus não vai deixar. E Deus faz um cerco ao redor de Jó. E o texto vai dizer que Satanás andava ao seu derredor, ou seja, por trás do cerco, porque aquele que é de Deus, o maligno não toca. Estava ali protegido. Alguém olha e pensa: está perdido, está arrebentado, está em dívida. Rapaz, sabe por que você está vivo? Porque no meio dessa crise toda tem um cerco invisível, porém real, que tem sido respeitado pelo império das trevas. Talvez você entrou hoje aqui e está dizendo: Camila, eu ainda não alcancei essa palavra. Teu nível de guerra está tão grande, que você diz: aonde está o meu Deus, que não me livrou, que não está me contando? Aonde está, Camila? Parece que eu estou diante desse Deus soberano, aonde só eu falo e ele não me traz respostas. Eu estou como Jó, fazendo muitas perguntas, mas parece que o céu está em silêncio. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer: você está cercado, você está guardado, você não está vivendo nada além dos limites que eu estabeleci para este tempo. O cerco estava ao redor da vida de Jó, e Satanás não podia tocá-lo, mas podia observá-lo. E ele o observava. Ele o observava. E como é que a gente sabe que ele o observava? Porque na hora que ele vai embora, a gente percebe que horas ele foi embora. E que horas ele foi embora? Foi nessa hora que ele disse: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então por que ele foi embora? Porque Jó continuaria sendo um adorador maravilhoso se ele tivesse dito: Deus me deu e o diabo tomou. Porque quem tomou, ainda que com a permissão de Deus, foi o diabo. O texto é claro: e fez soprar um vento, e fez tal coisa. Quem estava operando para aquelas ações desastrosas era o diabo, ainda que com o consentimento de Deus. Agora, o que Jó vai fazer? Jó vai lembrar quem ele oferta, para quem ele entrega a vida, a quem ele serve. E é por isso que Satanás vai ficar muito constrangido, descreditado na história de Jó. Não falei errado não, não é desacreditado não, é descreditado mesmo. Ele perdeu todo o crédito. Porque nessa hora de adoração, Jó vai dizer: Deus me deu. E Satanás está ali ao derredor, ouvindo e pensando: ele deu, mas eu tirei. Ele deu, mas eu tomei. Vamos lá, dê a autoria do meu protagonismo na sua história. Rapaz, a gente tem que vigiar, porque a gente está dando protagonismo a Satanás numa história que é só nossa e de Deus. E Jó tinha isso em mente. O que ele tinha em mente? A história da minha vida só transita entre eu e Deus. A história da minha vida só diz respeito a mim e a Deus. Então nessa hora, enquanto Satanás espera o crédito daquilo que ele fez, Jó vai chocar o mundo, literalmente, porque esta história é mundialmente conhecida. Ele vai chocar o mundo e ele vai dizer: Deus me deu. E parece que eu vejo o diabo ao redor dizendo: mas eu tomei, diga aí que eu tomei. Mas eu acabei com tudo, diga aí que eu acabei com tudo. Mas eu matei, eu destruí, eu arrebentei, diga. E aí Jó abre a boca e diz: e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo para o diabo, sem falar com o diabo. Ele está dizendo: eu não te reconheço como nada. Porque quando eu entrego oferta, eu entrego para Deus. Quando eu adoro para Deus. Então se eu tenho, é Deus que me dá. E quando eu não tenho, é Deus que me tira. Porque tudo que eu tenho vem de Deus. O que eu não tenho é para a glória de Deus. Se eu estou de pé, é por causa de Deus. Se eu estou caído, Deus conhece a minha situação. Ele descredita o protagonismo e a ação de Satanás na vida dele. Agora você está entendendo por que de vez em quando eu vou lá na rede social e eu digo: já confundiu o inimigo hoje? É uma maneira de você demonstrar para ele que ele não tem protagonismo, que na tua vida é você e Deus, Deus e você. E se ele quiser continuar permanecendo na tua história, ele vai ficar sem graça. Camila, eu ainda não entendi. Então você vai entender que eu vou falar rasgado. A adoração verdadeira tira Satanás da cena. Ele fica sem graça. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Eu não ia pregar isso não, mas Deus está mandando eu dizer isso. Levanta a mão
mão direita, o mais alto que você puder. Coloca a esquerda na mesma altura, vai. No 3 você vai botar a mão no ombro do vizinho e vai dizer assim para ele: deixe o teu inimigo sem graça. É 1, é 2, bota essa mão, 3 e diga: deixa ele sem graça, deixa Satanás sem graça. Levanta dando glória e vai dormir dando glória. Acorda dizendo glória e vai deitar dizendo aleluia. Quando isso acontecer, ele não vai precisar ser expulso, ele se retira, ele se retira, ele vai se retirar. Deus está aqui e ele me manda dizer: se por um caminho ele vem contra essa igreja, por 7 caminhos ele fugirá desta geografia, diz o Senhor. Deixe ele sem graça, sem crédito. Deixa ele tonto com a tua conduta devocional. Vai para o joelho mesmo fraco. Entra no quarto de oração mesmo sem saber como vai organizar uma oração. Faz um jejum mesmo sem vontade. Mesmo que você tenha ido dormir 2 horas da manhã e tinha combinado de entregar meio-dia, você mais dormiu do que jejuou. Mas mesmo assim dobra o joelho meio-dia e diz: estou entregando. Você está me entendendo? Quebra ele. Porque quando você está em adoração diante de Deus, existem demônios, e por que não dizer o próprio, que não precisam nem de enfrentamento. Jó não enfrentou o diabo. E graças a Deus, porque o homem já estava tão doído. Rapaz, o homem já tinha enterrado tanta gente. Sua vida emocional já estava tão craquelada. E Deus diz: você não está aguentando passar pelo processo que eu te coloquei, porque está gastando tempo com o adversário que eu usei. É isso mesmo que você ouviu. Poupe a sua energia para me dar adoração. E esse adversário, nem eu expulso, nem você. Ele vai ter que se retirar. Ele vai ver que não tem pauta na tua vida. E deixa-me lhe dizer uma coisa. Não sei se você sabe, mas ele era um anjo de luz. Lúcifer foi expulso do céu por causa de sua vaidade. O que levou ele à queda é o que leva os homens até o dia de hoje, porque nada leva à queda mais rápido do que a vaidade. Então ele é muito vaidoso. Ele não aceita continuar trabalhando se ele não tiver o crédito. Resistir ao diabo é só você continuar demonstrando sua resistência devocional. Então até mesmo Jó, ao deparar-se com a soberania de Deus, ficou encucado, ficou abalado emocionalmente, perdeu até a razão em alguns aspectos do seu relacionamento com Deus. Porque a soberania de Deus faz isso com a gente. Mas veja, apesar de toda essa soberania, e uma coisa que retrata com muita simplicidade o que eu estou tentando te dizer aqui, é uma canção, né, muito congregacional, antiga. Eu amo essa canção, ela diz assim: e apesar dessa glória que tens, tu és tremendo. Veja, veja. Aleluia. Deus nos ama tanto que Ele nos ama apesar de nós. E isso já seria incrível, sim ou não? Mas Ele nos ama tanto que Ele nos ama até apesar de si. Não, eu não sei se você se alcançou, não. Esquece! Rapaz,
Ele nos ama apesar de nós, mas também nos ama apesar de si. Porque quando eu digo apesar, não estou dizendo que o apesar dele é por menos como nós. O apesar dele é por mais. Por isso eu gosto dessa canção que a gente cantou agora. E apesar dessa glória que tens, tu olha para um povo e diz: vermezinho de Jacó. Gente, na perspectiva dessa soberania, seríamos como vermes dentro da sociedade. Mas ele olha e diz: meu povo, meus filhos. Então, tão lindo quanto Deus nos amar apesar de nós, é Ele nos amar, mesmo sendo quem Ele é. Qualquer outra pessoa num campo lógico de conduta ficaria envergonhado de amar pessoas como nós, abençoar pessoas como nós, ter misericórdia de pessoas como nós. Mas ele não. Ele assume. Ele diz: é meu, é minha. E o que eu mais amo é meu, é minha e é para sempre. É meu, é minha e é para sempre. Aleluia. Aleluia. Então, quando você lê Gênesis, você vai perceber Deus agindo, apesar de sua soberania, só para deixar para nós exemplo. Então veja, o exemplo que eu acabei de utilizar sobre a adoração de Jó e sobre a soberania de Deus em relação a Jó, é um exemplo raro. Como assim, Camila? Pode olhar. Ao longo de toda a palavra de Deus, você vai ver muito mais testemunhos de Deus mostrando o que vai acontecer com o seu povo, de que maneira Ele gosta de se relacionar com o seu povo, do que nessa ocasião que a gente acabou de usar de exemplo, não falando ou manifestando a sua soberania. E aí, por que nós estamos com a nossa Bíblia aberta no livro do Gênesis? Porque no Gênesis, o Deus que não precisava de nenhuma motivação ou princípio lógico para criar céus e terra, vai fazer tudo dentro de um esquema, de um organograma, de uma conduta, de um método. Abra comigo a sua boca e diga: método. Ele não vai entrar na cozinha como um chefe de cozinha, utilizar vários ingredientes e depois servir o prato pra gente. E quando a gente comer a refeição, comeríamos a refeição e diríamos: nossa, que divino, que prato maravilhoso, que comida gostosa. E aí, como é que se faz esse prato? E aí ele teria que dizer: eu não tenho a receita. Não, Deus não agiria dessa maneira. Ele seria como o chefe de cozinha que abriu uma turma de gastronomia, e ao invés de dizer: eu não sei como vocês vão reproduzirem esse prato, ele faz ao contrário. Ele cria uma fração de grama, de medida cartesiana para cada parte da receita, porque ele não só quer ser adorado pelo prato que ele fez, como a melhor maneira de adorar a Deus não é só glorificando pelo que ele fez, mas é imitando, reproduzindo, fazendo de novo aquilo que ele fez. Aí você diz: Camila, eu não crio sol, Camila, eu não crio lua, Camila, eu não crio terra. Mas Gênesis, como eu disse, não é uma receita de como se faz o sol, não é uma receita de como se faz o homem, não é uma receita de como se faz uma mulher, é uma receita de como a mão de Deus se move para trazer à existência aquilo que não existe. E pelo que ele se move, Camila, ele se move pela sua palavra. Completa aí para mim, por favor. Ele se move pela sua. Anota aí que ele vai abrir uma turma de gastronomia espiritual hoje e aqui agora. E pratos de milagre, eu vou falar de novo, pratos de milagre começarão a serem produzidos na nossa cozinha espiritual. E o primeiro ingrediente é a palavra. Abre a boca e diga: palavra. Abre a boca e diga: palavra. Qual é o primeiro ingrediente? Qual é? Palavra de Deus. Escute. Tudo que existe, tudo que Deus fez, poderia ter feito com uma inspiração. Assim, ó. Quando ele inspira, ele projeta. E quando ele respira, ele realiza. Se ele quisesse, Deus poderia ter feito tudo que existe com uma respiração, sim ou não? Sim ou não? E se ele quisesse fazer sem mover nenhuma palha, nenhum dedo, ele poderia, sim ou não? Sim ou não?
Mas não. Ele vai fazer tudo obedecendo uma regra que ele mesmo cria, um tempo que ele mesmo respeita, mesmo sendo eterno. Aí eu te pergunto, quem é eterno depende de tempo? Mas ele faz respeitando o tempo. Por que ele está fazendo isso tudo? Só para ficar numa linguagem clara. Olha para o teu irmão e diz, ele está passando a receita. Fala. Ele está passando a receita. Agora, preste atenção, que eu não vim te passar a receita de um pavê. E eu sei que isso já te alegraria, porque se tem uma coisa que a gente gosta, é de uma receita bem feita. É de uma comida bem gostosa. Só que se eu te disser que nessa noite você está anotando uma receita, mas o que ela faz e o que ela promove não é passageiro como uma comida, é eterno, é permanente, é transformador, é maravilhoso, é glorioso. Então redobra a sua atenção, não vem com essa cara de já está acabando. Irmão, se já está acabando para você, vai-se embora. Não, Camila, para mim já deu, estou saciada até aqui. Vai-te em paz. Vai na paz, dá lugar para os outros sentar. Porque o que eu vim falar aqui não é uma receita que vai leite condensado. O que eu vim falar aqui, quando a gente abre o Gênesis, rapaz, não é uma receita que vai chocolate. Eu estou falando do pão vivo que desceu do céu. E ele mesmo diz acerca do seu nível de nutrição, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda que sai da boca. Então o que criou o mundo? A palavra. Agora você concordou comigo que Deus poderia ter criado tudo que está diante de nós sem mencionar nenhuma palavra, sim ou não? Mas não fez. Por quê? O princípio pelo qual ele se move, apesar de ser soberano, é o mesmo princípio que ele quer que nós nos movamos, para que ele haja quando nós venhamos a precisar. Nosso Deus não é um Deus soberano que fica sentado no trono somente querendo ser adorado. Jesus vai estabelecer um novo método de adoração que parece que os homens ainda não compreendiam antes dele se manifestar. Paulo vai entender com perfeição o método de adoração e ele vai dizer aos seus: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aquilo que eu recebi do Senhor, isso eu também vos entreguei. O que ele está dizendo? Que a melhor maneira, o maior adorador não é aquele que fala sobre o que Deus faz, é aquele que manifesta o poder de Deus na sua própria vida. Tal pessoa só pode manifestar tal poder se operar pelos mesmos meios e princípios pelos quais Deus opera. Por isso que você vai conhecer um monte de gente que fala de Deus. E essa gente que fala de Deus, naquele grande dia vai dizer assim: olha, em teu nome eu curei. Não é assim que Jesus disse? Porque cura mesmo, manifesta o dom. Em teu nome eu preguei, pregou e ainda ganhou a alma. Em teu nome eu fiz maravilhas. Nós estamos falando de dons acompanhados de sinais. Só que o que essas pessoas ouvirão? Apartai de mim para o fogo eterno, malditos, porque eu nunca vos conheci. O que ele está dizendo? Você conhecia a receita, mas não adotou na própria vida os princípios. Você ensinava aos outros quais eram os ingredientes que usavam, mas você não usava. Jesus disse acerca dos fariseus: quem faz o que eles falam, verá a Deus. Porque os fariseus pregavam bem, eles só não viviam. Por isso Jesus se aborrecia com eles. Então eu quero que você entenda isso. Qual é a importância de compreender os princípios? Praticá-los. Se você não praticar, o seu conhecimento só te levará mais rapidamente para o inferno. Ministério, unção, dom, que não te leva para melhorar para a glória de Deus, te levará mais rapidamente para o inferno. Por isso a quem mais é dado, mais será. Pode ter certeza que um pastor chega mais rápido no inferno do que um traficante. Não tenha dúvida. Se ele não tiver uma vida correta, pode ter certeza que para um pregador o fogo lhe será mais ardente do que para qualquer afastado ou desviado da casa de Deus. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Então esses princípios precisam estar em nós, porque se Deus, sem precisar, os respeita para que nós aprendamos a usar, quem nós pensamos que somos? Se não colocarmos eles em prática. Tanto é, e eu já vou entrar no versículo 18, e eu prometo não me demorar lá, eu estou começando de trás para frente,
que o texto vai dizer que o Espírito de Deus, quando a terra era sem forma e vazia, se movia sobre a face das águas, no abismo que jazia em trevas. O Espírito de Deus se movia. Então veja, a terra sem forma, vazia, não tinha nada a não ser Deus, mas o Espírito de Deus se movia. Quem me conhece sabe como eu amo utilizar esse exemplo como princípio. O Espírito de Deus se movia. Qual era o Espírito que se movia? De Deus, e se movia sobre a face das águas. Deus está se movendo, é o Espírito de Deus no meio das trevas. Esse Espírito tem todo o poder. Quem está entendendo, diga amém. Mas olha o que é Deus. Olha o que é Deus. Deus está se movendo, mas não faz nada. Está se movendo, mas não cria luz. Está se movendo, mas não promove terra. Está se movendo, mas não chama a existência nada que existe. Vamos falar rasgado que é para todo mundo entender. Ele está em movimento, mas não liberou palavra. E qual é o primeiro ingrediente da receita? Bora! Qual é o primeiro ingrediente da receita? Agora tu vê um lugar onde o próprio Espírito de Deus se move. Não era para esse lugar estar cheio de vida? Não era para a luz se manifestar imediatamente? Haja vista que é o Espírito de Deus. Só que o princípio pelo qual ele se move e opera é o mesmo que ele quer que nós nos movamos. O Espírito de Deus está se movendo, mas não realiza nada, não transforma nada, não opera nada, não traz à existência nada. Aí por isso você vai ver o autor da carta aos Hebreus dizendo lá na frente: céus e terra, tudo o que existe e se vê, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua... Qual é a receita? Qual é o primeiro ingrediente da receita? Então veja, Deus está se movendo, mas não realiza. Está se movendo, mas não promove. Está se movendo, mas não opera. Com todo respeito, e vai ser difícil achar alguém hoje aqui mais pentecostal do que eu. E eu posso provar. Eu tenho vídeos humilhantes na internet. Mas com todo respeito ao nosso mover, irmão, pode mover, e o mover pode ser de Deus. Mas o mover não transforma nada, não opera, não, é princípio. Agora olhe para o texto em Gênesis, e lá em casa você medita melhor. Lá o texto vai dizer: era sem forma e vazia, versículo 2, sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava ou movia-se sobre a face das águas. Versículo 3, e disse Deus... Ah, quem entendeu já era para estar com 4 glórias e 5 aleluia na boca. E disse Deus. Ou seja, enquanto ele está movendo, não acontece nada. Mas quando ele libera e disse Deus: haja luz, e houve luz. A transformação começa quando a palavra é liberada. Você está entendendo por que na tua vida, na tua casa, existem coisas que estão paradas? Não é porque você não é de Deus, não é porque você não ora, não é porque você não jejua, é porque você não libera a palavra. Você pode ser batizado no Espírito Santo com fogo, você pode falar em outras línguas, você pode interpretar até as línguas que os outros falam, mas se não tiver palavra, não acontecerá a transformação. É por isso que você tem que liberar a palavra. Qual foi a palavra que Deus liberou a teu respeito? Aprenda a abrir a boca e a verbalizar esta palavra. Ah, Camila, é que eu tenho vergonha. Se por vergonha não mencioná-la aqui, naquele grande dia, envergonhado ficará lá. Agora deixa eu te falar uma coisa para te motivar a liberar a palavra. Vergonha não paga conta, vergonha não cura, vergonha não promove milagre, mas palavra de Deus liberta, transforma, cura, salva, aviva, renova. Então aprenda a liberar a palavra, porque Deus é a palavra. E ele poderia ter ficado calado, mas deixou para nós um princípio, para que nós entendamos que o meio pelo qual ele se move e opera é o mesmo meio que nós podemos ver a sua operação, se seguirmos os seus princípios. Quem lembra de Ezequiel no vale? Alguém conhece essa passagem? Ezequiel 37?
Está no vale, cheio de ossos. Os ossos estavam como? Quem lembra? Sequíssimos. E o Senhor perguntou para ele: filho do homem, esses ossos poderão viver? Senhor Deus Jeová, tu sabes. O que ele está dizendo? Desse vale eu não sei nada, mas do Senhor eu sei que tu fazes o que tu queres. Aí ele diz assim: então profetiza, filho do homem, e diga-lhe assim: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Porém em vós nervos, músculo, pele, tendões, porém em vós o espírito e vivereis. Quem falou isso primeiro, Deus ou Ezequiel? De novo, quem falou primeiro, Deus ou Ezequiel? Por que quando Deus fala, o vale não se junta e o exército não se levanta? Porque Deus não fala aonde Ele já nos mandou abrir a boca para falar. Tanto é que em algumas versões bíblicas vai dizer: o Espírito do Senhor me tomou pela mão, me levou e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então veja, é como se, abre aspas, Deus não estivesse no vale. Ora, se Deus não está no vale, como é que a gente está ouvindo a voz dele? A gente não está ouvindo, só tem uma pessoa ouvindo. Deus não está falando com osso, Deus está falando com quem? Alguém está entendendo o que é que Deus está falando aqui? Então a impressão que você tem quando você lê o texto é que tipo assim, se Deus está aqui no vale falando com Ezequiel, se os ossos ouvirem, o que vai acontecer? Não vai dar tempo nem de Ezequiel profetizar, meu filho. Se Deus estivesse no vale, pelo amor de Deus, se Deus estivesse no vale como Ezequiel estava, ao Deus dizer assim: vento dos quatro cantos, sopra sobre... Ia dar tempo de Ezequiel profetizar? Não, porque o vento ia começar a soprar dos quatro cantos na mesma hora, ia juntar cada osso a seu osso, ia botar o Espírito. Esquece! Agora, por que Deus está falando e não está acontecendo nada? É isso que você tem que botar na sua cabeça. Deus está falando com ele, mas não está acontecendo nada com o vale. Porque Deus não está falando com o vale, Deus está falando com quem? Agora vem comigo, raciocina. Se Deus está falando com Ezequiel, ao invés de passar por Ezequiel o que ele quer fazer, já não podia falar com o vale? É igualzinho a gente no vale, na luta, na circunstância da vida. Deus, se tu tem minha cura, por que tu não me dá? Deus, eu estou aqui nesse processo, por que tu não resolve logo a minha situação? Parece que tu me deixou nesse vale e o Senhor está dizendo: deixei mesmo. Porque não sou eu que vou falar com o vale, eu não falo mais com o vale, eu falo com... É você que fala com o vale, porque eu já te dei palavra. É você que libera a palavra sobre os teus filhos, porque eu já te dei direção. É você que libera a palavra sobre a tua família, porque eu já liberei uma palavra para a tua casa. Então eu falo com você e você fala com a tua casa. Eu falo com você e você fala com esse vale. Eu falo com você e você fala com esse CNPJ. Eu falo com você e você fala com o banco. Eu falo com você e você fala com essa geografia. Eu não vou entrar aonde eu já te dei poder para transformar. Meu Deus, bota a mão no ombro do vizinho, bota a mão no... Ai, Camila, eu não conheço ele. Não precisa conhecer. Deixa ele perceber que não é uma noite de entretenimento gospel. Ele entrou numa roda de profetas cheios da palavra. Sacode ele aí na galeria. Bota a mão no ombro do vizinho, sacode ele e diz: libera a palavra, libera a palavra, libera a palavra. Abre a boca e comece a reproduzir as promessas que Deus te entregou, aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Abre a boca, coragem, libere a palavra. Oh, glória! Aleluia! 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 É pela tua palavra, Senhor. O que foi que Deus te disse, filha? Deus falou o quê? Que ia salvar essa pessoa que atormenta a sua mente? Então por que você anda dando crédito pro diabo? Começa a andar dentro de casa e aonde todo mundo olhar um bêbado, fala: lá o bêbado. Você olha e diz: lá o evangelista. Por quê? Porque vale o que Deus falou. Na receita, qual é o primeiro ingrediente? Qual é o primeiro ingrediente?
Mas não é a palavra que os outros disseram, não. É a palavra de Deus. O que foi que Deus falou? É isso. É a palavra que vai mover. Ah, Camila, mas é que eu não tenho essa fé. Não, o que tu não tem é a palavra. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir dá. Então tem gente que diz assim, eu não tenho essa fé. Não, você só ainda não se apropriou de uma. Porque quem gera a fé é a... Pega a palavra para ver se a fé não vem. Acredita numa coisa que Deus falou. Pega uma coisa que Deus falou para ver se a fé não vem. Bota um trem de Deus na tua cabeça para tu ver se a fé não vem. Palavra. Então o próprio Deus se movia, mas não fazia nada. Agora, eu não estou dizendo que o mover de Deus não é bom. O que eu estou dizendo é que pode ter mover e pode ser até de Deus. Mas o que transforma, o que traz vida, o que cria é a... E o próprio Deus agiu por esse princípio. Ele começou a falar e as coisas começaram a acontecer. Ele começou a falar e as coisas começaram a aparecer. O que estava oculto, o que estava em trevas, começou a ganhar luz, começou a ganhar vida. As trevas foram dissipadas e a palavra de Deus foi criando tudo que existe, tudo que há. Por isso João vai escrever o capítulo 1 do seu livro e ele vai dizer, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E aí vem a melhor parte, e o verbo... Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas lutaram, tentaram, mas o que importa não foi o meio, o que importa é o fim. O texto diz, e as trevas não prevaleceram. Ele trabalha pela palavra, e aí quando ele termina, ele diz que havia feito tudo e que tudo que ele havia feito era... Não, muito bom. Ele só diz que é bom enquanto ele está fazendo. Quando ele termina, ele já não diz que é bom. Versículo 31 do capítulo 1, ele diz, é muito bom. Por 5 vezes, no capítulo 1, se eu não estiver enganada, ele vai terminar, 4, cada parte de etapa da criação e vai dizer assim, e viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. Por que Deus não viu de uma vez que era muito bom? Será que Deus não sabia como é que ia terminar quando ele começou? Tu acha mesmo? Deus sabia como ia terminar quando começou, sim ou não? Então por que ele não celebrou logo no início? Se ele já sabia como ia ser, porque isso o privaria de celebrar no durante. A gente faz isso direto. Aí Deus está dizendo, se eu que sei como termina, não me privei de celebrar no meio, por que você está deixando para ser feliz só quando for se aposentar? Por que você está deixando para ser feliz só para quando o fulano entregar a vida para Jesus? Jesus está dizendo, tanto eu quanto você já sabemos como vai terminar. Eu te entreguei uma palavra e eu vou cumprir o que eu falei, porque eu não sou moleque, não sou menino, e agora eu estou usando meu carioquês. Falaria eu e não cumpriria, diria e não faria. Agora eu sou homem para mentir, ou filho do homem para me arrepender? Haveria alguma coisa difícil para mim? Se eu falei que eu vou salvar, eu vou salvar. Se eu falei que eu vou curar, já é curado mesmo que esteja doente. Não duvide. Agora, se eu e você já sabemos como vai terminar, por que em vez de celebrar no meio, você está esperando para ser feliz no... O povo de Israel queria ser feliz em Canaã. Sabe o que aconteceu? Morreu no meio. Porque Deus não tem prazer em caminhar com quem não consegue celebrar pelo que está acontecendo no... Quem não celebrar o meio não é digno de chegar no final. Veja que eu estou falando de Deus, eu não estou falando de Camila. Já sabia como ia terminar, mas todo dia trabalhava um pouco, parava um pouco e dizia, é bom, hein? Rapaz, imagina, se fosse eu, você ia me chamar de vaidosa, mas ele a gente chama de Deus. Ele fez um pouco hoje, aí diz, bom, hein? Amanhã ele mais um pouco, aí ele vê a combinação do azul com verde, do laranja do céu,
do brilho da lua à noite. E aí ele diz: bom, hein? Isso ficou bom, hein? Parece que eu vejo os anjos dizendo: tu és santo. E ele diz: eu também sou bom, eu sou bom. Sou bom no que eu faço, eu sou bom. Aí, quando ele termina, aí ele não diz bom, aí ele extrapola. E viu Deus que tudo quanto fizer, aí agora não é mais parte, agora é? Bora lá, agora não é mais parte, agora é? E viu Deus que tudo quanto fizera era? Então Deus está dizendo para a gente o seguinte: se você aprender a celebrar no meio, você vai saber quando terminar. Porque não termina como começa, também não termina como você caminha no meio. Você só vai identificar o que é muito, se conseguir identificar primeiro o que é. Tem gente chegando aonde Deus falou e não tem força para celebrar, porque gastou o trajeto inteiro murmurando tanto que a vitória não tem sabor. Você, na sua concepção de ingratidão, sofreu tanto para chegar no final, que o final não te realiza, te cansa. Então isso não tem a ver com Deus, tem a ver com a quebra de um segundo princípio. Qual? A gratidão só pode ser exercida por quem compreende o valor do tempo. Deus compreende isso e nos ensina no texto. Esse é o segundo e penúltimo tópico. Você vai ver Deus eterno distribuindo o tempo de maneira cartesiana e celebrando cada dia como se fosse um trabalhador, como se fosse um obreiro, como se fosse um pedreiro. E aí quando ele termina, ele diz: tudo isso tenho feito e tudo tenho vos dado. E aí o texto vai dizer: e viu Deus que tudo quanto fizera era muito bom. O que isso significa? Que se na nossa vida as coisas ainda não estão, Deus já está dizendo: é porque eu ainda não terminei. Só que a sua precipitação te impede de ver a beleza do meu trabalho. Aí o texto encerra ali dizendo que tudo que Deus faz é muito bom. E vai abrir a narrativa do texto onde nós lemos. E aí o texto vai começar falando sobre a criação do homem e da mulher. Mas há apenas uma coisa que eu quero dizer aqui. Há muitas coisas gloriosas nesse texto e você pode continuar lendo ele em casa. E o Espírito que me usa não é particularidade minha, ele é o mesmo que opera em você. É só você seguir os princípios. Quando ele cria o homem, o texto começa dizendo que ele mesmo diz acerca do homem: não é bom que o homem esteja só. Ora, mas a gente acabou de terminar falando sobre princípios, dizendo que tudo que Deus faz é, e quando ele termina fica. Como é que agora, justamente na vez da vida do homem, o texto vai dizer: não é bom que o homem esteja só? E agora pasme, quem disse isso? Então quer dizer que tudo que o Senhor faz é bom, quando o Senhor termina é muito bom, mas quando se trata de mim, porque homem aqui ainda não é macho e fêmea, homem aqui refletido em Adão é humanidade. Então está falando de todos nós. Não é bom que o homem esteja só. Veja, quem disse isso foi Deus. Adão só vai descobrir que não é bom ficar sozinho depois de um tempão, só depois que Deus manda ele dar nome aos animais. Aí ele vai perceber que cada animal tem a sua ou o seu correspondente. Aí ele percebe que todo mundo tem um equivalente, menos aí que ele vai dar falta de alguém. Então veja, quando ele começa a identificar o problema, quem já estava trabalhando na solução? Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer isso para alguém. O que você descobriu agora, a dor que você descobriu agora, o tumor que você descobriu agora, a dívida que você contraiu agora, o problema que você está tendo que arrumar um jeito de resolver agora, Deus está dizendo: quem descobriu agora é você. Eu quero que você entenda uma coisa: quando tu descobre um problema, Deus já está trabalhando na solução há muito tempo. Libera essa palavra profética para alguém. Isso aqui é profético. Falamos de liberar a palavra. Libera essa palavra para alguém. Diga assim: Deus. Diga para alguém aí, diga: Deus já está trabalhando na
afligindo há muito tempo. Ei, pastor, Deus já está trabalhando naquilo que está te afligindo há muito tempo. Você diz, eu tenho um problema, e Deus está dizendo, relaxa, eu já estou com a solução. Um tempão. Aí ele está preocupado, ele fica preocupado. E aí o texto vai dizer que todavia procurava-se, mas não se achava. Ele começou a dar nome para os animais, para tudo, começou a ver. Todo mundo tem um equivalente, todo mundo tem uma igual, ou um igual, eu não tenho. Aí ele começou a procurar alguém que lhe fosse equivalente. O texto diz, todavia procurava. Então eu vou te perguntar, responda com inteligência, quem está procurando? Quem está procurando? Adão. Deus não está procurando nada, principalmente o que ele sabe que não existe. E a mulher existia? Não existia não. Veja como era a vida desses homens, sem forma, vazia, sem graça. Deixa isso para outro dia. Veja. As mulheres agora estão assim. Calma, irmã. Procurava, mas não se achava. Quem está procurando é ele. Agora eu vou te perguntar, existe? A mulher existe? Então ele pode usar o tempo todo para procurar, ele vai achar? Porque assim como ele foi criado, ela também será. Então ele está procurando uma coisa que só quem pode fazer. E ele não pode comprometer o que Deus mandou ele fazer para poder buscar o que ele quer. O que Deus mandou ele fazer? Catalogar a criação, dê nome aos animais do campo. Só que ele começou a procurar para ver se achava alguém que lhe fosse equivalente. E eu tenho que te entregar isso aqui. Não use o tempo que Deus te deu para fazer algo para Ele, para se ocupar em fazer algo que vai realizar o seu desejo. Isso aqui não é uma obrigatoriedade, tá? É uma dica. Porque às vezes o que você está procurando na horizontal só pode vir da vertical. Eu fico impressionada quando eu vejo alguém usando toda a força que Deus deu, toda a inteligência que Deus deu, toda a capacidade que Deus deu para realizar o que se quer fazer, o concurso que se quer passar, o carro que quer comprar, a pessoa que quer namorar. Aí se esfola todo, gasta tempo, recebe um burnout como prêmio, uma depressão por comportamento equivocado. Aí depois termina fazendo campanha na consagração de manhã, porque entendeu que estudou, mas não passou, trabalhou, guardou dinheiro, mas não deu. E por que não deu? Porque o que você buscava não ia vir da mão do homem, não ia vir do teu trabalho, não ia vir do concurso, só poderia vir da mão de Deus. Escute, quando você é criado por Deus e quando o plano da sua vida é projetado por Deus, você não pode esperar ser saciado, realizado por coisas que venham da mão dos homens. Aí você diz, mas fulano está realizado com o dinheiro dos homens, com o trabalho dos homens, com o carro dos homens, o apartamento dos homens. Ora, é porque tudo que ele teve até hoje veio da mão dos homens. O plano da vida dele foi um plano de homens. O dinheiro dele foi um dinheiro utilizado com estratégias humanas. Agora veio o crente, obra de milagre, feitura da mão de Deus, que vive debaixo de uma palavra, que estava aqui orando comigo agora mesmo no início do culto, pedindo, Deus fala, porque quando tu fala, eu tenho paz, quando tu fala, eu sei o que fazer. Aí você vai lá e quer resolver igual os homens resolvem. Deus está dizendo, que negócio é esse? Nunca foi assim. Não era assim que a gente pagava a conta, não era assim que a gente comprava a casa. Quando eu te dava a casa, tu fazia culto em ações de graça e dizia, eu quero chamar os irmãos para orar, porque foi Deus que me deu. Quando tu comprava carro, tu sabia que ele não era condizente com o teu salário, era Deus que abria a porta e fazia você gerar um consórcio que não tinha nem dinheiro para poder receber, era Deus provendo todo mês e a matemática não fechando. Aí de um tempo para cá começou a tomar posse do território, agora está procurando com as próprias mãos, buscando com a própria força, empenhando a própria inteligência, não entende porque está cansada, porque está oprimido. E Deus está dizendo, ora, porque antigamente era parceria, você fazia a minha obra e eu fazia o que só eu podia fazer, mas agora não. Agora você pega do tempo que eu te dei, das forças que eu te dei,
e só quer procurar os próprios interesses. É bom, mas assim diz o Senhor: eu te trouxe aqui nessa noite para dizer que na tua vida a bênção ainda é na vertical, a prosperidade ainda é na vertical, o milagre ainda é na vertical. Pega a mão de alguém e diz: com você é diferente, com você é diferente, com você é diferente, ainda é diferente contigo, ainda. Discernindo o que eu estou falando aqui. Se Deus está falando com você, reaja. Reaja. E comece a reagir pedindo perdão por tanta independência. Comece a reagir gerando fruto de arrependimento. Comece a reagir com constrangimento sincero, dizendo: é, Senhor, talvez isso aí que ela esteja falando seja verdade, não seja ela, porque eu estou me sentindo de um jeito que isso parece muito com a maneira como eu tenho vivido minha vida. Peguei de todo o tempo que tu me deu, de toda a honra que tu me deu, do carro que tu me deu, do dinheiro que tu me deu, do CNPJ que tu me deu, da família que tu me deu, e hoje tudo está a serviço do que eu procuro. Se é tão bom o que você procura, por que você não se sente melhor agora? Não é porque não seja bom o seu desejo, não é porque não seja bom o que você procura ou o futuro que você almeja ter. O problema é que você decidiu fazer isso sem entender que se você busca algo ou alguém que seja equivalente ao que Deus fez na sua vida, logo já não é você que tem que buscar o próprio interesse, porque você não saberá fazer a avaliação correta, porque não foi você que se fez, você foi feito. Não foi você que se deu, lhe foi dado. Não foi você que abriu aquela porta, você sabe que foi Deus. Não foi tua inteligência que restaurou teu casamento, você sabe que foi Deus. E agora você está buscando coisas como se fosse você que soubesse. E Deus está dizendo: eu quero que você volte a ser aquele servo fiel e humilde que descansava em mim, e que sabia que você só podia se ocupar daquilo que eu te dava condições de fazer, para que você se sentisse útil. Porque senão você sabe que você e eu, Camila, seríamos tão incompetentes. Então, e eu encerro aqui: fez o Senhor Deus. Quem fez? Deus. Porque tem coisas que só Deus faz. Está na hora de você lembrar disso de novo. Você está batendo de frente com alguns muros circunstanciais, porque você está tentando fazer coisas que só Deus. Então o Senhor Deus fez o homem cair num estado de sono profundo, e este adormeceu. O texto está dizendo que ele dormiu depois do almoço? Ele cochilou depois da janta? Não, irmão, quem colocou Adão para dormir foi... E eu gosto agora de usar o nome dele, mesmo sabendo que o texto só vai aplicar o termo homem, porque no Novo Testamento você vai ver o termo, ou o nome Adão, sendo utilizado para falar da nossa natureza humana caída, filhos de Adão, filhos da carne, filhos da natureza humana. Então eu gosto dessa narrativa profética, aonde Deus coloca Adão para dormir. Então o que isso revela para nós hoje aqui nessa palavra? Que quando Deus botar a nossa natureza humana para
Ele vai ter liberdade para começar a trabalhar. Então o Senhor Deus fez. E se tem uma coisa que só Deus consegue fazer, é pegar um homem, uma mulher, num século ativista como esse nosso. Só Deus consegue botar a gente para dormir, irmão. Só Deus consegue botar a gente para descansar. Porque as crianças não deixam, o trabalho não deixa, os boletos não deixam, a internet não deixa, a comparação não deixa. A paz que você procura, com todo respeito, ela não está no remédio que você está tomando. O remédio está ajudando a controlar algumas coisas, mas amanhã, se você não tomar o remédio, o desdobramento vem. Mas Jesus disse: minha paz eu vou lá dou, não vou lá dou. A paz do mundo é circunstancial. Se tomar o remédio hoje, funciona hoje. Se não tomar amanhã, já vai ter o rebote de não ter funcionado, de não ter tomado naquele dia. Então Deus está dizendo: eu não estou mandando você parar de tomar remédio não, cada um na sua fé. O que eu estou dizendo é que o que você procura não está no que você pode fazer. Colocou o homem para dormir. Bata no peito com carinho agora e diga assim: meu Adão. Não importa se você é homem ou mulher, isso aqui é humanidade. Diga: meu Adão tem que dormir. Bota meu Adão para dormir, Deus, esse ano. Pega esses 3 meses. Meu Deus. Não é sonífero não. Não é anestesia para ficar grogue não. Meu Deus. Deus está dizendo: pega esses 3 meses e mostra que você ainda confia em mim, que eu vou te mostrar que você descansando e eu trabalhando ainda sou melhor do que você dobrando o plantão. Deus está mandando eu dizer isso aqui para alguém. Quando você descansa, eu consigo trabalhar melhor do que quando você acha que está me ajudando. Você parece aqueles filhos pequenos que quando a mãe está tentando arrumar a cozinha, ele fica tirando as gavetas, abrindo os talheres. Aí ele pensa que está ajudando, mas você sabe que ele está atrapalhando. Mas você deixa, não é? Deus está dizendo: eu estou deixando, que é para você achar que é útil. Mas a verdade é que quando você dorme é a hora que eu mais trabalho. Quando você descansa é a hora que eu melhor executo o meu trabalho. Camila, por que eu tenho que dormir? Por que eu tenho que descansar no meio do pau quebrando? Camila, o pau está quebrando lá em casa. Camila, não se fala sobre descanso para quem está devendo 1 milhão. Deus falou comigo que tem alguém aqui nesse culto que está devendo 1 milhão de reais. Você diz e você vem falar de descanso. Foi Jesus que disse assim, ó: se vocês não dão conta de fazer o que vocês tinham que fazer, como é que vocês vão fazer aquilo que só eu posso fazer? Tua ansiedade só vai te matar antes de pagar essa dívida. Tu tem que botar esse Adão para dormir. E Deus está falando comigo que Ele vai dar um jeito de botar esse teu Adão para dormir. E é esse ano ainda. Vai ter gente que vai te olhar e não vai te reconhecer. Você que sempre foi pavio curto, falou, levou, tomou, deu, vai ouvir coisa no Natal desse ano que alguém já vai se armar, preparando para te segurar, porque sabe que tu não era de levar desaforo. Porque com Adão acordado, meu irmão, tomou, levou. E a pessoa já vai se armar para tentar segurar e impedir a briga. E você vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro, e a ceia vai continuar. E alguém vai dizer: rapaz, o que aconteceu? Você vai dizer que desde setembro para cá, rapaz, Deus me colocou num estado de sono tão profundo que eu não consigo mais. Eu não consigo mais. Eu não tenho mais poder de reação contra nada que vem me atacar. E como é que tu vai fazer para se defender? Rapaz, eu não vou, porque desde setembro eu decidi parar na mão de Deus. Eu estou na mão de Deus. Ele dormiu. E por que tem que dormir? Fala assim pro teu irmão: acordado tu só atrapalha. Tu é luta. Teu Adão acordado é luta. Luta, tudo reclama, tudo fala, tudo se ajeita, tudo quer se meter. E por que, Camila, que eu vou ter que estar dormindo? Porque Deus vai mexer no interior.
Imagina Adão acordado e Deus dizendo assim: tá bom, tu não quer dormir não? Beleza então, tu fica acordado, agora tu aguenta, tá? Que eu vou rasgar a tua carne e vou arrancar um pedaço do osso da tua costela. Eu ia dizer, me anestesia agora. Fui fazer uma cirurgia emergencial do apêndice que estava supurando. E aí eu nunca mais vou esquecer, o anestesista chegou pra mim e falou assim: eu vou te botar pra dormir. Aí eu falei assim: meu filho, mas bota completamente, que se eu morrer eu não quero saber que eu morri. Você tá me entendendo como? Aí ele disse: estou entendendo. Aí eu me lembro que ele ainda falava algumas coisas e eu dizia assim pra ele: eu ainda estou ouvindo tua voz, eu não quero ouvir nada. Ele me apagou geral. E eu não vi nada do que foi feito. Nada do que foi feito. E eu voltei, rapaz, na hora eu me lembrei de Lázaro. Porque eu voltei, como é que pode nesse negócio de anestesia? Rapaz, tem que respeitar os anestesistas, né? Não, respeita. Que é isso? Os caras te apagam. É a pessoa que eu mais tenho assim cautela se eu precisar entrar numa sala de cirurgia. Eu quero saber quem é o anestesista. O cara, mano, já pensou se ele diz: não, vou deixar sentir uma dose. E aí eu apaguei. Quando eu voltei com ele chamando meu nome. E disse assim: Camila. De onde eu voltei eu não sei. Voltei. Só porque ele chamou o meu? Como é que pode? Eu estava apagada. Mas ele dosa a parada de um jeito que ele sabe direitinho que a hora que ele te chamar você vai. Isso, você já entendeu. Deus está dizendo: isso não é para sempre, é só enquanto eu opero. É só enquanto eu... Meu Deus, pega na mão de alguém. Estou sentindo muita graça de Deus aqui. Pegue na mão de alguém. Pegue na mão de alguém e diga para essa pessoa: é só enquanto eu opero. É só enquanto eu opero. Você não vai ficar imobilizado para sempre. Você não vai ficar paralisado para sempre. Deus está tranquilizando agora alguém que está dizendo: Camila, minha vida parece que não anda. Eu não consigo me realizar. E Deus está dizendo: sou eu te operando. É enquanto eu opero. Eu vou chamar teu nome. Diga glória a Deus. Glória a Deus, eu creio, Deus. Ele tira o osso, ele mexe lá dentro, ele tira o osso e faz a mulher. Aí acorda o homem e diz, não diz nada na verdade. Porque quando a gente não sabe o que dizer, Deus fala. Mas depois que ele opera, quem fala é a gente. Ele só traz a mulher, coloca diante dele. Quando ele levanta, ele não sabe se é sonho ou se é realidade. Eu estou brincando. Ele olha e ele diz: finalmente. Ou seja, o que ele procurava está ali diante dele. Agora eu te pergunto, ele buscou? Deus está dizendo: você está buscando o que só eu posso trazer. É isso que está acabando com você. Por isso você está tão cansada. Porque você está buscando aquilo que só eu posso trazer. Ele bota ela na frente dele. Deus faz uma apresentação, né? Ah, Deus tem um negócio. Deus é... Ele podia ter soltado ela como se fosse uma das alimarias do campo no jardim. Ó, tá aí, hein? Procura, que agora tu vai achar. Não! Ó a apresentação. E o Senhor lhe trouxe. Deus ama as mulheres. Não solta, não larga, não desampara. Trouxe. Quando ele olha e diz: finalmente, enfim, esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chama-se a mulher. Porquanto do homem foi? Está feliz ou não está? Ele está realizado. Quando ele diz finalmente, ele está dizendo: agora eu achei o que eu queria, o que eu desejava. Então diga para mim, está realizado ou não está? Está ou não está, gente? Deus está dizendo: quem te realiza sou eu, não é teu emprego.
Eu é que sei o que você deseja. Vamos lá. Ele queria uma mulher, mas ele sabia como era uma mulher? Ele nunca tinha visto. A mesma coisa é a gente. Tem coisa que a gente quer, mas não sabe como vai ter. Deus está dizendo, sou eu que te realizo. Eu sei desenhar o seu desejo mais oculto e escondido. Aí ele está feliz. Encerrou aqui a palavra, encerrou a mensagem. Diga graças a Deus. Ih, tu tá crente a beça, hein? Tá realizado, tá feliz. E aí eu pergunto para você, tudo que ele procurava lá fora estava onde? Olha aqui o que eu vou te falar uma coisa aqui. Às vezes você acha que o que você precisa vai vir lá da América. Não, porque isso aqui tem que ir só no Japão. Deus está dizendo, tudo o que você mais deseja, eu não faço a partir do que eu olho fora. Eu faço a partir do que eu olho dentro de você. Deus está dizendo, quem bota o esboço para mim é você. Eu vou tornar matéria do lado de fora o que eu olho quando vejo no seu interior. Osso é estrutura. Deus utilizou uma matéria-prima existente no interior do homem para trazer a mulher que ele desejava do lado de... Qual é a aplicação bíblica para isso? Deus não vai usar matéria-prima externa para fazer o que a gente deseja. Ele está dizendo, tudo que você vai tomar posse, vou usar a matéria-prima que eu vejo quando olho para dentro de você. O que isso significa? Melhore o seu... Como é que andam os seus sentimentos? Como é que andam suas emoções? Você só pensa em desgraça? Pois a desgraça virá. A Bíblia diz que como o homem pensa, assim ele é. Você tem que melhorar seu interior. E agora eu não estou falando de osso, eu estou falando de cabeça. Quais são as palavras que Deus liberou a teu respeito? Deus liberou tanta palavra boa a teu respeito, mas tu só repete desgraça em casa. Falou que teus filhos são flecha, mas na hora da raiva tu chama eles de peste. Falou que teu marido, ele vai salvar, mas você só chama ele de cachaceiro. Deus está dizendo, você não age de acordo com os meus princípios, mesmo conhecendo, e quer que eu faça coisas boas? Analise as coisas que você tem hoje e veja se elas não combinam com as coisas que um dia você desejou, mesmo quando não tinha dinheiro para comprar. E você vai ver que na verdade nunca foi dinheiro que comprou o que você tem. Foi imaginação, foi palavra, foi desejo. Ninguém compra uma roupa e se imagina vestido nela antes de desejar. Primeiro você deseja. Carro, a mesma coisa. Casa, a mesma coisa. Todo homem, todo rapaz, antes de namorar uma moça, antes dele beijá-la, primeiro ele se imagina beijando-a. Sua casa, antes de você pintar, você imagina que cor você deseja pintar. Coisas que eu tenho hoje, quando eu não tinha, eu me lembro que eu imaginava do jeito que eu tenho hoje, mesmo quando eu não. Eu imaginava. Deus está dizendo, posso fazer infinitamente mais do que você pediu e do que você pensou, mas o ponto de partida é o que você... Então você tem que aprender a pensar coisas boas. Porque tudo que Deus vai trazer do lado de fora, Ele vai usar a matéria-prima que você conserva do lado de... Estica essa coluna e fica de pé dessa cadeira. Camila terminou de pregar? Terminei, estava na hora, já tinha passado. Glória a Deus. Então eu posso ir embora, Camila. Você podia desde 7h30, 8, 9 da noite. Ninguém é obrigado a ficar aqui não. Eu só quero dizer uma última coisa. Falar de Deus é uma coisa, falar com Deus... Nós vamos falar com Deus agora sobre isso. Sua vida não muda só se você falar de Deus. Sua vida muda mesmo quando você passa a falar sobre as coisas que você falou dele. Aí ela muda. Tem gente que na hora que a gente bota o povo de pé para orar, começa a se movimentar para querer sair. É a hora mais importante do culto para mim. Porque eu não recebo uma coisa quando alguém fala dele, eu recebo alguma coisa quando alguém fala com ele.
Esse é o poder da oração. Você vai fechar seus olhos, curvar sua cabeça agora e nós vamos suplicar mais um pouco. E você vai orar ao Senhor agora, pedindo para Ele que melhore o seu interior. E que a única maneira dele organizar as coisas que estão aí dentro é Ele te colocando para dormir. Comece a pedir: Senhor, adormece o meu Adão, a minha natureza humana caída. Anestesia a minha carne na obra do Espírito Santo nessa noite. Senhor, eu tenho percebido que meu pavio está curto. Se você é muito nervoso, muito nervosa, fale sobre isso com Deus agora. Fale com Deus sobre isso agora. Diga: Senhor, eu tenho andado tão nervoso, tão nervosa, e às vezes eu nem percebo. Eu estou tratando meu marido com rispidez, estou tratando meus filhos com ira. A verdade é que eu estou muito nervosa ou muito nervoso, e isso é meu Adão se agitando, porque ele não se realiza. Ele já tem um tempo que não tem as coisas que ele quer ter, e isso está me deixando nervoso, nervosa. Fale com ele sobre o seu Adão agora. Não olhe para mim, não olhe para mim, fale com ele. Senhor, eu estou agitado, eu estou agitada. Senhor, às vezes eu deito, durmo, mas não descanso. Meu corpo acorda dolorido, porque o meu corpo deita, mas meu Adão não descansa. Já tem um tempo, Senhor, que a minha confiança em Ti está abalada. Fala a verdade para Ele, fala a verdade. Senhor, a verdade é que a minha confiança em Ti está abalada já há algum tempo. Eu tenho confiado muito no meu trabalho, no meu dinheiro, e eu quero voltar a confiar em Ti como quando eu não tinha dinheiro, como quando eu dependia do Senhor para tudo. Por favor, Senhor, me socorre. Comece a pedir ajuda a Ele nessa noite. Senhor, se esse Adão continuar vivo, ele vai matar. Ele vai matar a minha consciência. Ele vai destruir meus bons sentimentos. Ele é egoísta. Por favor, Espírito Santo, agora ore ao Espírito. Ore ao Espírito, diga: por favor, Espírito Santo, toma o controle, toma o governo de novo da minha vida. Meu Senhor amado, Espírito Santo, chame o nome dele, diga: Espírito Santo, Espírito Santo, por favor, toma as rédeas dessa situação. Em nome de Jesus, limpa minha mente, organiza meus pensamentos, tira os pensamentos maus. Tira a inveja que eu tenho sentido das conquistas do meu irmão. Tira, Senhor, a mágoa, o ressentimento de quem me feriu. Deus, eu preciso que Tu limpe o meu coração, porque como Tu vai me realizar olhando para as coisas que Tu vês? Quando olha para mim, eu tenho sentido inveja. Abra a boca e fale a verdade. Fale a verdade. Deus está nos dirigindo em oração. Diga: Senhor, me perdoe. Me perdoe, limpa meu coração, limpa, limpa. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite. Limpa o nosso coração, limpa o nosso interior. Passa em revista até os ossos. Passa em revista até os ossos. Toma a nossa estrutura interior e opera nesse tempo. Opera, Senhor. Faz a Tua cirurgia mental, emocional, espiritual, para que possamos voltar a nos realizar naquilo que Tu fazes, mais do que naquilo que nós fazemos. Ouve a nossa súplica, Pai, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, nós oramos assim. Quem concorda, diga amém, amém, amém. Se é para o Senhor, aplauda mais forte, aplauda mais forte. Se Ele falou com você, aplauda mais forte. Se você sente que Deus veio hoje trazer respostas, aplauda mais forte, porque apesar da sua soberania, Ele olhou para nós e viu a nossa necessidade. Glória, já cansou? Bora, ovacione esse Deus. Ovacione esse Deus. Aleluia.